notando que Gao sequestrou sua filha e forçou-o a fazer tudo isso, exclamando que realmente não tinha escolha. Triste, pediu perdão a Bode, prometendo fazer qualquer coisa. E ela notou que só o perdoaria se arrependesse do que fez. O pavão tremeu, inclinando-se, e Baiwa disse que a alma malvada de Zhao era como um pequeno fogo, queimando por 30.000 anos. Rápido, a chama cresceu enormemente. Wang Wan mandou que todos entrassem na embarcação. Indicando a sua canoa, todos tremeram, incapazes de fazer algo. Yuan percebeu que seu corpo não obedecia. Ele pediu para que o outro esperasse, pedindo que ela se acalmasse e inclinando-se. O demônio pediu perdão, perdendo a paciência. Wan Chuan mandou que ele calasse a boca e entrasse na embarcação, enquanto a embarcação já estava pronta. Ela surgiu logo atrás dos traidores, e Wang pediu que ela esperasse. Então, atraiu a atenção dela, pedindo para falar. Ao desaparecerem, todos pediram clemência, enquanto o pavão continuava sentado. Inclinou-se e pediu. Tuan não o tocou, olhando pro portal. Jantian franziu a testa, confusa, e questionou se Baiua matou os demônios, que estavam a várias milhas de distância. Ele adivinhou que era uma habilidade de nível Gab. E questionou se poderia alcançar, enquanto isso, o mesmo nível que Biwa. Ela fechou os olhos e acenou com a mão. Então, abriu os olhos. E King Shan a olhou, surpreso. Notando que um fio de seu cabelo havia ficado branco. No entanto, Biwa pediu que ele não se preocupasse, notando que estava tudo bem. E tocou o fio branqueado com os dedos, retornando à cor escura. O protagonista achou que ambos os generais haviam sido salvos. O traidor foi pego e todos os inimigos foram mortos. Então, a tarefa do sistema deve ser concluída em breve. O sistema anunciou que o tempo acabou, lembrando que Xing Shan apenas precisava, caso contrário, ao seu mundo, imediatamente. O teste seria considerado falha. E se Chen Shan não voltasse, ele nunca mais entraria em seu mundo. A escolha de ficar ou voltar era do protagonista. Pensou nisso, notando que, embora Shinji estivesse gravemente ferido, ele pensou na fada das 1000 flores. Cuidou dele. A missão da Guerra Caída seria concluída assim que ele retornou, e ele informou ao sistema. Ele queria voltar ao seu mundo. De repente, ele desapareceu. E o sistema anunciou que o jogo seria salvo. E, exaltado, o protagonista, sentado em seu quarto, ele olhou para cima e viu que já estava feito. E assumiu que, enquanto estava no jogo, o tempo não parou, apenas diminuiu um pouco. Ele pensou que o fim estava próximo, decidindo que precisava estar preparado para isso. E se ele quisesse ser mais forte,
Ele precisava começar com a armadura mecânica. De repente, um pequeno aparelho em seu guante tocou um bip, notando que Shuei o chamava, aceitando a chamada. Qin Shan olhou para o painel que apareceu à sua frente. Sorriu. E Shu disse que tinha boas notícias para ele. Ela disse que foi aceita em uma universidade nacional. E hoje foi a primeira vez que ela foi lá. O protagonista perguntou novamente, lembrando que essa universidade era o melhor de todo o país. E parabenizou Shu. Ela o agradeceu timidamente. Ela também queria lembrar. Ele lembrou que na semana seguinte era o aniversário dela. Jin Shan prometeu lembrar disso. E Shu riu, piscou. E perguntou o que ele daria a ela. O protagonista pediu que ela não duvidasse, exclamando que gostaria disso e apertando a mão em punho. Ele desligou a chamada e, confiante, franziu o senho, sugestindo a si mesmo para começar o trabalho agora. Com o dispositivo, pedindo para se conectar, pressione o botão da justiça. E então, colocou a palma da mão no dispositivo, anunciou que estava processando as informações e começando a se preparar para cumprir o pedido. Verificação de íris foi bem-sucedida. Verificação sanguínea foi bem-sucedida. As características biológicas eram 99,237% autênticas. Além disso, verificaram-se características adicionais, que foram bem-sucedidos, e, finalmente, a deusa da justiça atendeu ao chamado, anunciando que era uma chamada da Federação Divina, a deusa da justiça. Ela disse que estava ouvindo o pedido de Xing Shan. O protagonista, que se encontrou em outro espaço, olhou para a silhueta da deusa, aparecendo gradualmente à sua frente, e pediu-lhe para reduzir o tempo gasto para passar todos esses cheques. A deusa da justiça é um núcleo especial, responsável pelo processamento de todos os processos no sistema. Primeiramente, ela era responsável pela federação inteira, sobretudo para todos os residentes, por suas ações e execução de operações. E ela fez tudo isso com base sobre as regras da Constituição da Federação, a deusa da justiça. Foi uma conquista científica da humanidade. E ela poderia ser justamente considerada uma das melhores invenções da raça humana. A rapidez de seus cálculos assustaria qualquer um. O fato de ela ser mais inteligente que qualquer pessoa, invenção, era muito melhor que o de qualquer outro país, graças à deusa da justiça. O poder de combate de seu país também aumentou, e, nos últimos 10 anos, nenhum estado ousou atacá-los. Chamando a atenção do protagonista, a deusa da justiça. Disse que estava ouvindo seu pedido. Xiwan pediu à deusa da justiça fornecer-lhe todos os materiais necessários, além de todo o suporte técnico. Ao criar
o dispositivo, a deusa da justiça. Lembrou que a inteligência artificial, mas apenas a 87,6%. Este número também correspondia à qualidade desses dispositivos. Foram desenvolvidos em todo o mundo. E a deusa da justiça perguntou ao protagonista: saber tudo isso e ainda querer sua ajuda. Qin Shan confirmou que queria explicação de que ele estava dizendo isso, porque nenhuma corporação poderia fabricar o dispositivo. Ele queria mais do que a deusa da justiça. O sistema confirmou que o protagonista possuía conhecimento em desenvolvimento de dispositivos, e ele também atendia às condições do sistema. A deusa da justiça continuou avaliando Xing Shan por um tempo, eventualmente aceitando que sua solicitação merecia consideração. A construção do dispositivo, o evento ocorreria na base espacial. E os protagonistas, em breve, seriam transferidos para o espaço. Ele também, aos poucos, o corpo de Xing Shan começou a se dissolver no ar. E ele se encontrou na base espacial. Algum tempo depois, o sistema completo para desenvolver o dispositivo estava pronto. E o sistema pediu a Qin Shan que esclarecesse se ele tinha pedidos para o projeto. Ele franziu o senho, concentrado, enquanto pensava nos desejos, e admitiu que não achava ter nenhum. Preferências específicas. Ele acreditava que um herói sempre representou a esperança de salvação. Independentemente disso, a deusa da justiça, ela admitiu não entender o que ele quis dizer e pediu que ele explicasse de outra forma. Qin Shan, com um sorriso animado, arranhou a cabeça com o dedo. Fechou os olhos e peça à deusa da justiça iniciar a criação do sistema de ciência vital. Vendo o painel que apareceu no ar, perante ela, a deusa da justiça disse que o sistema de ciência vital era uma hipótese teórica, com base no atual conhecimento científico, o avanço do desenvolvimento dos próprios dispositivos. Até agora, havia 2 problemas não resolvidos. E o primeiro era que cerca de 7 funções necessárias ainda não haviam sido criadas, e o segundo, o problema, era que cerca de 29 problemas técnicos não haviam sido resolvidos. O protagonista sorriu, feliz que esses problemas foram resolvidos antes de renascer, e ele pediu à deusa da justiça para anotar todos esses problemas em um papel separado. Ele pegou um pedaço de papel e iria tentar resolvê-lo. Ele também esperava que este desenvolvimento permanecesse só entre eles e a deusa da justiça. Ela disse que manteria em segredo, de acordo com as regras da Constituição. Vários painéis apareceram no ar. E ele começou a olhar para ele com intensidade, trabalhando em vários painéis ao mesmo tempo. Algum tempo depois, o sistema foi modificado. E a deusa da justiça anunciou que esses problemas e as funções foram resolvidas. Então, modificado de acordo, e o sistema também foi melhorado. Se o sistema pudesse identificar
O protagonista faria tudo de acordo com o 5º ponto da Constituição. Ou seja, imediatamente começar a cumprir o pedido de sua autorização. Enquanto Chen Shan estudou continuamente os painéis à sua frente, a deusa da justiça solicitou conexão com Wisha, general de exército John Zinnia. Uma conexão com Fleet, geralmente Dang Ju. E uma conexão com o comandante da Força Espacial, Song Tianwu. Rápido, 3 pessoas se reuniram no Palácio Presidencial. No escritório, sentaram-se em torno de uma mesa redonda. O general de exército Zinnia franziu o senho, concentrado. Lembravam-se de terem sido todos convocados pela deusa da justiça e perguntou o que poderia ter acontecido. Capitão da frota Danlan esperava que nada de ruim tivesse acontecido. E o comandante da Força Espacial Tianmu relaxou na cadeira e disse-lhes para não se preocuparem. De repente, a porta do quarto abriu e entrou outra pessoa, comentando que não havia motivo para se preocupar muito com isso. Ele tinha certeza de que não havia começado uma guerra. Zinin recebeu a pessoa que entrou. Quem era o presidente do sindicato? Ele se voltou para a deusa da justiça e pediu que ela se conectasse. E quando os 4 homens se sentaram em uma mesa redonda, a holograma da deusa da justiça apareceu no centro disso, dirigindo-se ao presidente e aos comandantes-chefe, lembrando que precisava de seu consentimento para instalar um sistema de segurança máximo na base espacial. O presidente perguntou confuso, perguntando o que poderia ter acontecido. A deusa da justiça explicou que isso seria contribuir para o avanço de toda a civilização humana. Mais um que, devido à política de privacidade, ela revelar alguns detalhes do projeto no momento. Sunyan lembrou que já se passaram cerca de 30 anos desde o último lançamento deste sistema. E Tianwu concordou, lembrando que a última vez houve uma descoberta verdadeiramente valiosa. Graças a isso, puderam acessar o espaço sideral. No final, um enorme monstro espacial atacou sua frota. Não perguntou se seria o mesmo desta vez. O presidente fechou os olhos, sugestindo se a deusa da justiça confiava nele. Então, eles devem dar permissão. Dong Jun e Tian, cada um, deram o consentimento. E a deusa da justiça começou a gerar um nível de sistema de defesa de 5 níveis para a base espacial. Finalmente, notando que foi um sucesso, ela começou a implementar e acrescentou que Tianwu agora era o responsável pela segurança do projeto. A aeronave decolou e a deusa da justiça declarou Miguan que deixou as fronteiras marítimas. Estava se aproximando da base espacial. Agora, era responsável pela segurança do projeto. Depois disso, a deusa da justiça se voltou para Zayan e pediu-lhe para erguer a barreira, para evitar problemas inesperados. Ele disse que faria sem problema algum. E levantou-se,
notando que, mesmo nessa idade, ele ainda poderia ser útil. Ele caminhou até a porta, saindo para o balcão. E exclamou que iria embora agora mesmo. No momento seguinte, o corpo inteiro dele estava envolto em energia mágica. E ele subiu ao ar, e a deusa da justiça perguntou ao capitão da marinha Dong para defender as fronteiras do país, para que outros países não desconfiassem de nada. Ele respondeu que entendeu tudo e tirou um frasco, abrindo-o, retirando um núcleo. Depois disso, ele anunciou que, neste caso, ele iria ativar o artefato mágico. Depois disso, só restou uma gota d'água no ar. Algum tempo depois, no cassino do Império Churning, na sala secreta, Oda, voltando-se para Ana, entregou-lhe o painel. Notando que era um vídeo do exército, liderança do Império Sunolanka. Neste vídeo, os líderes da Federação Unida realizaram uma reunião de emergência, sem aviso, e ela, com um copo de bebida nas mãos e olhando para ele com entusiasmo, perguntou se eles realmente querem começar uma guerra. Udida admitiu não saber disso, observando que Zayan, o general do exército, e Dom Juan, o capitão da marinha, também foram vistos no vídeo anterior. Um deles estava na linha de frente, e o outro esteve perto da fronteira marítima por 5 horas. Yud não observou que, felizmente, conseguiram localizá-los a tempo. Ana mandou que ele imediatamente coletar todas as informações relacionadas à federação sindical e também descobrir o que eles planejavam, colocando o copo na mesa. Ela observou que isso era muito estranho e, inclinando-se tanto que estava praticamente deitado na superfície da mesa, ela se perguntou por que ainda pensava nesse cara. Enquanto isso, o senhor Shan continuou a olhar para ele intensamente, ao redor de painéis, construindo o que precisava. E até gotas de suor apareceram em seu rosto. Do esforço, finalmente, ele exclamou que era excelente. E a deusa da justiça declarou que todas as funções, o circuito, foi consertado. O sistema científico vital também foi concluído. O algoritmo e os materiais estavam prontos. E a deusa da justiça perguntou a Xixiao para confirmar o início do projeto. Ele olhou para a esfera que se reuniu à sua frente e notou que, sendo um presente para uma pessoa, melhoraria se ele perguntasse o que ela queria exatamente. Ele pediu à deusa da justiça enviar uma mensagem para Shu e pergunte a ela qual forma deseja para o dispositivo. A deusa da justiça anunciou que a mensagem foi enviada. E logo o protagonista notou um painel à sua frente, na qual Shu escreveu que gostava das formas similar a um anjo cintilante, sendo que simbolizava amor e tudo mais. Imediatamente depois, ela perguntou se ele estava fazendo tudo com as próprias mãos. Nesse caso,
ela achou que ele conseguiria, e ele se perguntou se era algo parecido. Um anjo cintilante. Ele pediu à deusa da justiça para entregar o dispositivo, a forma de um anjo e definições de permissões pessoais, para que só ele e ela pudessem operá-lo. A deusa da justiça disse que as instruções foi aceito e o design do dispositivo do anjo brilhante estava na fase de produção. E, quando estiver pronto, será enviado pessoalmente a Shui. Xinshan anunciou que terminou e pediu à deusa da justiça: agora, devolva-o. Ao voltar ao quarto, ele deitou na cama. Notando que ele havia organizado o presente, além de seus designs de gadgets aprimorados, ajudaria-o a lidar com o fim do mundo. Ele finalmente terminou tudo. E, de repente, ouviu o sistema anunciar que a senhora Sui queria encontrá-lo em sua casa às 3. A ameaça. Ao se levantar, Xinshan perguntou se era a mãe de Shua. Ele não porque entendeu. Ela precisava se encontrar com ele de repente e assumiu que algo poderia ter acontecido com Shu. Entretanto, decidiu não pensar muito nisso, dizendo a si mesmo para parar de se preocupar. Decidiu que precisava se arrumar. Ao sair da cama, ele tirou o casaco. Entrando no banheiro e olhando-se no espelho, pendurado acima do lavabo, ele decidiu que precisava tomar um banho. Antes de sair, ele estendeu a mão para o alfinete. Deitado na pia, puxou o cabelo para trás. Algum tempo depois, ele chegou a uma praia. Lá, ele avistou uma ilha com uma casa grande. Olhando para ela, Xingshan questionou se realmente precisava chegar ao outro lado. De repente, ele foi surpreendido por alguém o chamando. E notou um homem em um barco. Alegremente, o homem acenou com a mão para chamar a atenção dele. Ao se aproximar, o protagonista disse seu nome, dizendo que Su e queria encontrá-lo, e perguntou se o homem poderia levá-lo até ela. O homem respondeu que faria isso, notando que ele estava esperando por Xingshan. Por muito tempo, ele disse para ele saltar. De repente, alguém do lado pediu que eles esperassem, e ao se virar, Xingshan foi notado por Han Yu. Quem era o neto mais velho da família Bai? Aproximando-se dele, o guarda caminhava ao lado dele. E o que anunciou você acha? Que precisava ir para o outro lado também. O protagonista sugeriu que eles fossem juntos. Nesse caso, mas com os olhos fechados. No banquete da família Sou. E se ele queria que os outros se sentissem desconfortáveis ao seu redor. Ele disse que o protagonista poderia ir para casa, prometendo que faria diga-o que ele sente-se repentinamente mal. Xinshan perguntou o que aconteceria se ele recusasse. Ele olhou sério para Han, franzindo e sorrindo maliciosamente. Unei lembrou que seu pai era o chefe da família, e prometeu que,
Se o protagonista o contrariasse, ele se arrependeria pelo resto da vida. Shan relaxou de repente e sorriu, dizendo que só o próprio seria quem lamentaria agora. Aconteceu com você. E Han Yu abriu os olhos de repente. E o protagonista concentrou um fluxo de ar próximo à palma da mão. E o guardião que veio com Ung também congelou, frustrado e suando de emoção. Rápido, ambos caíram ao mar. E ela, Shon, subiu ao barco. Sayla com o homem. Rápido, um dos servos correu para acusar. Quem estava um pouco afastado dos outros, ajoelhou-se, chamando sua atenção para si, e disse que houve um mal-entendido entre Chi-Si, Shan e Han Yu, o neto mais velho da família Bai. No final, apenas um deles subiu no barco. Logo percebeu que Han Yu havia crescido muito, dizendo que sabia como sair vitorioso de qualquer situação sem usar força bruta. Ela disse que era elogiável e sorriu. Mas o homem suado disse que não era bem assim. E explicou que era Che-Shan. Quem subiu a bordo não te enganou. Ele disse. O protagonista pegou as roupas de Ryu e jogou-o ao março. E Sui franziu o rosto, olhando para ele com severidade. Indagando se ela havia ouvido mal. Ela repetiu, chocada, que Che-Shan havia lidado com Ryu. E ela exclamou que pensou que o protagonista apenas não tinha senso de autopreservação. E que ele era, afinal de contas, completamente insano. O homem, ao lado dela, apenas abaixou a cabeça, sem responder. E Sui pediu que ele desse a Han algo para se vestir, e que ela explicaria o resto à família Bi. Presencialmente. O homem concordou. E depois de um tempo, quando ele saiu, Jin Shan se aproximou e viu Sui na mesa. Ele se perguntou se aquela era a mãe de Shuei. Ele notou que eles se pareciam muito e começou a se aproximar de Sui. E então, fechando os olhos, inclinou-se em reverência. Ele a cumprimentou e perguntou se ela queria vê-lo. Sui franziu a testa olhando para ele e apontando com o dedo ao lado. Havia várias pessoas próximas. Ela perguntou se Tin Shan sabia quem eram. Ele perguntou se era verdade. Eles eram os líderes das 9 famílias. Sui disse que não era que eles nada. Também eram os mais influentes. Pessoas no país. E eles controlavam o desenvolvimento da tecnologia em seu país. E a economia do país inteiro. E o destino deles dependia literalmente deles. Olhando para Shishan, ela disse que ele era apenas um peixe pequeno para eles. E franzindo ainda mais, ela acrescentou que eles viviam em mundos totalmente diferentes. Ela também disse que eles não proibiram Sua para fazer amizades, mas todas as amigas dela tinham que ser como ela. Como Hongyu, não como King Shan. O protagonista perguntou o que Sui queria dizer a eles. Ela riu e de repente ficou mais séria.
e olhou para Xing Shan com ar arrogante, dizendo que só queria que ele não abusasse sua amizade com a filha dela, e perguntou se ele a compreendia. Ela ordenou que o protagonista parasse de perseguir alguém com quem ele não poderia estar, e levou a xícara de chá aos lábios, mas não bebeu sério. Adicionando, mais uma vez, mostrou-se a patetice de Qin Shan, e isso poderia levar à sua morte. Ela perguntou se ele estava feliz com o que tinha. Ela perguntou se ele achava que teria tudo isso se Shu não o tivesse ajudado. Ela advertiu-o para entender de vez a quem ele devia tudo isso e ordenou-lhe para parar de se enganar. No final, ela acrescentou que este era o seu conselho para ele, como líder da família Sui. E também observou que era um aviso, e ela... Shan disse que não era tão patético como Sui pensava. Sui fechou os olhos e riu, dizendo que, comparado a outros, o protagonista nem de perto se aproximava. E acrescentou que ela já havia despertado cerca de 5 poderes elementais dentro e que em breve desbloquearia a alma do vento. Dentro de si, ela imaginou ao redor de streams de energia mágica. E por isso, a diferença entre Shu e Xing era enorme. O fosso só aumentaria e aumentaria. Ela também advertiu o protagonista a aceitar a derrota, já notando que sua aventura havia terminado. Qing Shan ficou em silêncio, congelado, e gesticulando com a mão, Su mandou que ele voltasse para casa. Agora, desde que percebeu que ele era inteligente, ela supôs que ele já sabia o que fazer a seguir. O protagonista olhou para ela, sério. Chamando sua atenção, ele disse que antes de ir, tinha algo a dizer. Ele tinha algo a dizer. Ele ativou a habilidade, retirando a espada que acabara de obter. E Sui, com os olhos arregalados de surpresa, e até mesmo sua boca abriu-se levemente em choque, perguntou de onde veio a espada. Ela adivinhou que era algum tipo de especial. Habilidade mágica espacial. Enquanto Qin Shan tirava a espada da bainha, dizendo que despertar os 5 elementos era... Na verdade, não é mais sua capacidade de se fortalecer a cada dia. Não era menos que este despertar. Atingindo-o com a espada, ele gritou que iria trilhar seu próprio caminho. E com o poder de seu golpe, o vento gerado por ele voou longe para o lado, destruindo o chão. Alguns fragmentos grandes subiram o ar. E depois que tudo se acalmou, Qin Shan virou as costas para Sui, despedindo-se dela, suando de emoção. Sui congelou ao vê-lo partir. E anotou mentalmente, ele acabou sendo um ótimo cara. Ela exclamou alto que isso não poderia ser. Então, quando um homem se aproximou dela, disse que Xinqian, o desenvolvedor do dispositivo de ferro e metal, o departamento de pesquisa, foi demitido. Ela mandou o servo avisar a família, Bai. E então,
A Xinxã família estava deixando a ilha. E também para dizer a eles, ela não se importava com o que fizessem com ele. Mas o mais importante era que